Olá, muito bom dia. Que este seja um dia de muitas bênçãos para a nossa vida e muitas conquistas ao lado do Senhor. Enquanto nós começamos a sentir o aquecer do sol sobre o planeta Terra, nós reconhecemos que esse é o nosso primeiro compromisso e a nossa primeira responsabilidade, nos voltarmos para Deus, abrirmos a Sua palavra e deixarmos que ela fale ao nosso coração. A palavra de Deus é Deus falando conosco. Por isso que nessa manhã, nesse momento, quero deixar aqui para que nós possamos levar no decorrer de todo o dia um verso da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 68, verso 6, que diz o seguinte: Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade. Só os rebeldes habitam em terra estéril. Salmo capítulo 68, o verso 6. É uma das razões pelas quais nós seguimos ao nosso Deus, porque Ele é um Deus justo, Ele é íntegro. Ele, de fato, faz o solitário morar em família. Ele tira os cativos para viver em prosperidade, o que Ele fez com a nação de Israel. Os levou com mão segura para a terra prometida. E é por isso que nessa manhã nós nos voltamos para Ele com palavras de gratidão, com louvores, com reconhecimento e clamamos a Ele que esteja ao nosso lado no decorrer de todo esse dia. Um dos objetivos desse canal é estudarmos um capítulo da Palavra de Deus a cada dia. E nessa manhã eu quero convidá-lo a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Números, capítulo 16, o verso 1 e o verso 2. Corá, filho de Izá, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aom, filho de Pelete, filhos de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. Nós sabemos que os israelitas viveram no Egito por um período de aproximadamente 430 anos. Corá trouxe do Egito alguns ensinamentos que ele acreditava que no deserto poderiam lhe ser úteis. Um dos ensinamentos que ele trouxe foi poder observar os sacerdotes. E sabia que os sacerdotes, eles eram homens ricos, eles tinham uma tremenda influência, eles eram políticos e estavam envolvidos com a política, estavam interessados simplesmente no seu bem-estar, mas não estavam preocupados com a nação egípcia e com aqueles adoradores que de fato viviam dentro do Egito. Corá, ao sair do Egito, olhando para Moisés e Arão, ele começou a imaginar que Moisés e Arão também tivessem os mesmos propósitos que os sacerdotes egípcios. E começou então agora a atacá-los. Porque, na verdade, Corá queria para si o que os sacerdotes egípcios tinham quando ele viu isso lá no Egito. E começou então a acreditar que Moisés e Arão eles estavam também seguindo os mesmos objetivos. Mas, na verdade, Corá não tinha compreendido que o único objetivo pelo qual movia o coração de Moisés era servir a Deus. Moisés teve a oportunidade de ser príncipe no Egito e poderia ser o futuro faraó do Egito, mas Moisés escolheu servir a Deus, foi para o deserto, desaprendeu tudo o que tinha aprendido no Egito e agora estava completamente submisso à vontade de Deus e Deus estava ao seu lado para honrar a sua liderança. Embora Corá não tivesse conseguido compreender o que Deus de fato tinha efetuado na vida de Moisés e dos seus familiares. Já os filhos de Rubens, Datã e Abirão, eles queriam para si a liderança civil. Eles acreditavam que poderiam fazer melhor do que aqueles que estavam ocupando esses cargos de liderança. E na Bíblia, no capítulo 16 do livro de Números, o verso 15, é a primeira vez que nós encontramos na Bíblia a palavra de Deus dizer que Moisés irou-se. A Bíblia o considera e o nomeia como sendo o homem mais manso que existiu sobre a face dessa terra. Mas no capítulo 16 a Bíblia relata e descreve que Moisés ficou irado. Nós aqui podemos tirar uma lição e saber que, embora Moisés de fato era um homem de Deus, Deus falava com ele diretamente. O que nós encontramos aqui na palavra do Senhor nos 5 primeiros livros
nós podemos perceber claramente que é Deus colocando nas mãos de Moisés o que ele deveria escrever para que ele pudesse ensinar o povo o que Deus queria que a nação de Israel pudesse fazer. Mas nós podemos perceber claramente que Moisés é um homem como eu e você, um homem que poderia se envolver com o pecado, mas Moisés sabia que a sua vida, para que ele pudesse viver uma vida ilibada, consagrada, separada para Deus, era viver uma vida dependente diariamente do Senhor. Moisés se refugiava nos braços do Senhor. Moisés, quando se sentia em meio às batalhas, às lutas da vida, atacado pela multidão, criticado por aqueles que faziam parte da sua mesma família, Moisés se refugiava nos braços do Pai, abria o seu coração e esperava que a justiça pudesse vir das mãos do Criador. E entendo que nos dias que nós vivemos, nós precisamos aprender com Moisés, nós precisamos esperar na justiça do Senhor, colocarmos os nossos problemas nas mãos de Deus e deixarmos que Deus faça a sua justiça. A acusação de Corá, Datã e Abirão contra Moisés e a sua família era uma acusação séria. Porque quando nós, aqui na palavra de Deus, podemos ver no capítulo 16, o versos 3, Corá fala que a nação de Israel era uma nação santa, separada para o Senhor. Ele tinha razão. Mas o que é que ele estava querendo falar com isso? Ele estava dizendo que antes de Moisés, qualquer família tinha responsabilidade e poderia oferecer sacrifícios. Mas depois de Moisés, Deus consagrou, Deus separou uma família, que era a família de Arão, para ser sacerdote, e os seus familiares seriam aqueles que também estariam lhe assessorando no sacerdócio, no santuário terrestre. Para Corá, Datã e Abirão, era um ato que eles não poderiam aceitar. O capítulo 16, o verso 19, diz o seguinte: Corá fez ajuntar contra eles todo o povo à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Corá estava liderando um grupo grande de pessoas, homens influentes entre o povo de Deus, e a principal acusação era de fato que Moisés e a sua família estavam exercendo uma liderança que não era reconhecida pelo Senhor. E mais, ele falava que Moisés não conseguiu levar o povo a uma terra que mana leite e mel. As promessas que Moisés, ao falar para o povo no Egito, ele não conseguiu concretizar. Mas, na verdade, não era culpa de Moisés por não terem entrado na terra prometida. O culpado era a própria nação por ter se rebelado contra Deus e não ter confiado no que Deus poderia fazer por eles. Mas Corá era alguém rebelde e alguém que estava levando o povo para um caminho errado, estava trazendo uma informação completamente distorcida e Deus, nesse momento, desceu para fazer justiça. Em alguns momentos, quando nós olhamos para a ação de Deus, nós começamos a imaginar que Deus agiu de uma forma muito dura com a família de Corá. Moisés propôs para que eles saíssem do acampamento. E fora do acampamento, Deus iria se manifestar quem de fato foi escolhido por ele para conduzir o povo até a terra prometida. E Deus pediu para que ninguém se aproximasse da família de Corá. E Corá e os seus familiares, a terra se abriu e foram consumidos pelo Senhor naquele momento ali. Uma prova clara que a ação de Corá, que a rebeldia de Corá era uma desaprovação por parte de Deus. Deus não estava feliz com a atitude rebelde de Corá em colocar o povo contra a liderança de Moisés e o próprio Deus. Amigos, nos dias em que nós estamos vivendo, nós precisamos tomar como lição a atitude de Corá. Precisamos entender que nós precisamos respeitar aqueles líderes que foram impostos pelo Senhor. Nós não podemos abrir a nossa boca de qualquer forma para jogarmos pedra ou falarmos mal daqueles que estão conduzindo o povo de Deus. Ao agirmos dessa forma, nós também sabemos que estamos desagradando a pessoa do nosso Salvador Jesus Cristo. Os olhos do Senhor estão sobre a face dessa terra e nós precisamos entender. A Bíblia mesmo nos fala que o seu povo é um povo santo e precisa de fato viver uma vida que agrade ao Senhor. Ao concluirmos o capítulo 16 do livro de Números, nós podemos perceber claramente que o Deus que nós seguimos é um Deus justo, é um Deus íntegro, é um Deus santo.
e Ele espera que os seus filhos vivam da mesma forma. Se alguém dentro do povo de Deus tenta inserir a política, a discórdia, a maledicência, os olhos do Senhor estão voltados para essas ações. É claro que hoje Deus não age como agiu no passado. Ele agia por imediato para que as pessoas pudessem reconhecer que eles não deveriam continuar naquelas práticas. Mas hoje a sua palavra nos ensina e nos mostra que o dia do juízo, o dia da justiça virá. A misericórdia e a graça de Deus um dia chegará a um ponto final. E aqueles rebeldes que não se arrependeram, que não confessaram os seus pecados, que não mudaram de vida, terão que arcar com as suas consequências. Mas, amigos, nessa manhã, o que eu e você temos que fazer é seguirmos com o Espírito do Senhor, um espírito de mansidão, um espírito de renúncia do eu, submissão à nossa vontade e deixarmos que Deus conduza a nossa vida. Vivendo dessa forma, tenho certeza que nós faremos parte do povo santo de Deus, do povo que se prepara cada dia para se encontrar com o Senhor, para quando o céu se abrir, nós possamos estar com os nossos olhos preparados, voltados para o Senhor e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, deixamos que o Senhor conduza a nossa vida. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.